Vida e obra de Pietro Baldi. Sinopse. O homem. Pietro Ubaldi, filho de Santi Ubaldi e Lavínia Aleori Ubaldi, nasceu em 18 de agosto de 1886, às 20 horas e 30 minutos. Ele escolheu os pais e a cidade onde iria nascer, Foligno, província de Perúgia, capital da Úmbria. Foligno fica situada a 18 quilômetros de Assis, cidade natal de São Francisco de Assis. Até hoje, as cidades franciscanas guardam o mesmo misticismo ligado à terra pelo grande poverello de Assis, que viveu para Cristo, renunciando os bens materiais e os prazeres deste mundo. Pietro Baldi sentiu desde a sua infância uma poderosa inclinação pelo franciscanismo e pela Boa Nova de Cristo. Não foi compreendido, nem poderia sê-lo, porque seus pais viviam felizes com a riqueza e com o conforto proporcionado por ela. A senhora Lavínia era descendente de nobreza italiana, única herdeira do título e de uma enorme fortuna, inclusive do Palácio Aleori Ubaldi. Assim, Pietro Aleori Ubaldi foi educado com os rigores de uma vida palaciana. Não pôde ser fácil a um legítimo franciscano viver num palácio. Naturalmente, ele sentiu-se deslocado naquele ambiente, expatriado de seu mundo espiritual. A disciplina no palácio, ele aceitou-a facilmente. Todos deveriam seguir a orientação dos pais e obedecer-lhes em tudo, até na religião. Tinham de ser católicos praticantes dos atos religiosos, realizados na capela da Imaculada Conceição, no interior do palácio. Pietro Baldi foi sempre obediente aos pais, aos professores, à família e, em sua vida missionária, a Cristo. Nem todas as obrigações palacianas lhe agradavam, mas ele as cumpriu até a sua total libertação. A primeira liberdade se deu aos 5 anos, quando solicitou de sua mãe que o mandasse à escola, e aquela bondosa senhora atendeu o pedido do filho. A segunda liberdade, verdadeiro desabrochamento espiritual, aconteceu no ginásio, ao ouvir do professor de ciência a palavra evolução. Outra grande liberdade para o seu espírito foi com a leitura de livros sobre a imortalidade da alma e reencarnação, tornando-se reencarnacionista aos 26 anos. Daí por diante, os dois mundos, material e espiritual, começaram a fundir-se num só. A vida na Terra não poderia ter outra finalidade além daquelas de servir a Cristo e ser útil aos homens. Pietro Baldi formou-se em Direito, profissão escolhida pelos pais, mas jamais exercida por ele. E música, oferecimento também de seus genitores. Fez-se poliglota, autodidata, falando fluentemente inglês, francês, alemão, espanhol, português e conhecia bem o latim. Mergulhou nas diferentes correntes filosóficas e religiosas, destacando-se como um grande pensador cristão em pleno século XX. Ele era um homem de uma cultura invejável, o que muito lhe facilitou o cumprimento da missão. A sua tese de formatura na Universidade de Roma foi sobre a emigração transatlântica, especialmente para o Brasil, muito elogiada pela banca examinadora e publicada num volume de 266 páginas pela editora Hermano Locher e Companhia. Logo após a defesa dessa tese, o senhor Santi Ubaldi lhe deu como prêmio uma viagem aos Estados Unidos durante 6 meses. Pietro Baldi casou-se com 25 anos, a conselho dos pais, que escolheram para ele uma jovem rica e bonita, possuidora de muitas virtudes e fina educação. Como recompensa pela aceitação da escolha, seu pai transferiu para o casal um patrimônio igual àquele trazido pela senhora Maria Antonieta Solfanelli Ubaldi.
Esse era, agora, o nome da jovem esposa. O casamento não estava nos planos de Ubaldi, somente justificável porque fazia parte de seu destino. Ele girava em torno de outros objetivos, o Evangelho e os ideais franciscanos. Mesmo assim, do casal Maria Antonieta e Pietro Baldi nasceram 3 filhos. Aos poucos, Pietro Baldi foi abandonando a riqueza, deixando-a por conta do administrador de confiança da família. Após 16 anos de enlace matrimonial, em 1927, por ocasião da desencarnação de seu pai, ele fez o voto de pobreza, transferindo à família a parte dos bens que lhe pertencia. Aprovando aquele gesto de amor ao Evangelho, Cristo lhe apareceu. Isso para ele foi a maior confirmação à atitude tão acertada. Em 1931, com 45 anos, Pietro Baldi assumiu uma nova postura estarrecedora para seus familiares, a renúncia franciscana. Daquele ano em diante, iria viver com o suor do seu rosto e renunciava a todo o conforto proporcionado pela família e pela riqueza material existente. Fez concurso para professor de inglês, foi aprovado e nomeado para um liceu em Modica, Sicília, região situada no extremo sul da Itália, onde trabalhou somente 1 ano letivo. Em 1932, fez outro concurso e foi removido para uma escola em Gubbio, ao norte da Itália, mais próximo da família. Nessa urbe, também franciscana, ele trabalhou durante 20 anos e fez dela a sua segunda cidade natal, vivendo num quarto humilde de uma casa pequena e pobre, pensão do casal Norina Alfredo Pagani, situada na encosta da montanha. A vida de Pietro Baldi teve 4 períodos distintos. Dos 5 aos 25 anos, sua formação. Dos 25 aos 45 anos, maturação interior espiritual na dor. Dos 45 aos 65 anos, a obra italiana, produção conceitual. Dos 65 aos 85 anos, a obra brasileira, realização concreta da missão. O missionário. Na primeira semana de setembro de 1931, depois da grande decisão franciscana, Cristo novamente lhe apareceu, e desta vez acompanhado de São Francisco de Assis. Um à direita e o outro à esquerda fizeram companhia a Pietro Baldi durante 20 minutos em sua caminhada matinal na estrada de Colle Umberto. Estava, portanto, confirmada sua posição. Em 25 de dezembro de 1931, chegou-lhe de improviso a primeira mensagem, a mensagem de Natal. Por intuição, ele sentiu. Estava aí o início da sua missão. Outras mensagens surgiram em novas oportunidades, todas com a mesma linguagem e conteúdo divino. No verão de 1932, começou a escrever a Grande Síntese, que só terminou em 23 de agosto de 1935, às 23 horas. Esse livro, com 100 capítulos, escrito em 4 verões sucessivos, foi traduzido para vários idiomas. Grandes escritores do mundo inteiro opinaram favoravelmente sobre a Grande Síntese. Ainda outros compêndios, verdadeiros mananciais de sabedoria cristã, surgiram nos anos seguintes, completando os 10 volumes escritos na Itália. 1. Grandes mensagens. 2. A Grande Síntese. Síntese e solução dos problemas da ciência e do espírito. 3. As Noures. Técnica e recepção das correntes de pensamento. 4. Ascese mística. 5. História de um homem. 6. Fragmentos de pensamento e de paixão. 7. A nova civilização do 3º milênio. 8.
Problemas do futuro. 9. Ascensões humanas. 10. Deus e Universo. Com este último livro, Pietro Baldi completou sua visão teológica, além de profundos ensinamentos no campo da ciência e da filosofia. A grande síntese e Deus e Universo formam um tratado teológico completo, que se encontra ampliado, esclarecido mais pormenorizadamente em outros volumes escritos na Itália e no Brasil, a segunda pátria de Ubaldi. O Brasil é a terra escolhida para ser o berço espiritual da nova civilização do terceiro milênio. Aqui vivem diferentes povos irmanados, independentes de raças ou religiões que professem. Ora, Pietro Baldi exerceu um ministério imparcial e universal, e nenhum país seria tão adaptado à sua missão quanto a nossa pátria. Por isso, o destino quis trazê-lo para cá e aqui completar sua tarefa missionária. Nesta terra do Cruzeiro do Sul, ele esteve em 1951 e realizou dezenas de conferências de norte a sul, de leste a oeste. Em 8 de dezembro do ano seguinte, desembarcaram no Porto de Santos Pietro Baldi, acompanhado da esposa, filha e 2 netas, atendendo a um convite dos amigos de São Paulo para vir morar neste imenso país. É oportuno lembrar que o Baldi renunciou aos bens materiais, mas não aos deveres para com a família, que se tornou pobre porque o administrador, primo de sua esposa, dilapidou toda a riqueza entregue a ele para gerenciá-la. Em 1953, Pietro Baldi retornou à sua missão apostolar. Continuou a recepção dos livros e recebeu a última mensagem, Mensagem da Nova Era, em São Vicente, no início Iguaçu, na Avenida Manuel de Nóbrega, 686, apartamento 92. 2 anos depois, transferiu-se com a família para o edifício Nova Era. Praça 22 de Janeiro, 531, apartamento 90. Em seu quarto, naquele apartamento, ele completou a sua missão. Escreveu em São Vicente a segunda parte da obra, chamada Brasileira, porque escrita no Brasil, composta de 11. Profecias, 12. Comentários, 13. Problemas atuais, 14. O sistema, gênese e estrutura do universo, 15. A grande batalha, 16. Evolução e evangelho, 17. A lei de Deus, 18. A técnica funcional da lei de Deus, 19. Queda e salvação, 20. Princípios de uma nova ética, 21. A descida dos ideais, 22. Um destino seguindo Cristo, 23. Pensamentos e 24. A última obra, Cristo. São Vicente, célula máter do Brasil, foi a terceira cidade natal de Pietro Baldi. Aquela cidade praiana tem um longo passado na história de nossa pátria, desde José de Anchieta e Manuel da Nóbrega até o autor de A Grande Síntese, que viveu ali o seu último período de 20 anos. Pietro Ubaldi, o mensageiro de Cristo, previu o dia e o ano do término de sua obra, Natal de 1971, com 16 anos de antecedência. Ainda profetizou que sua morte aconteceria logo depois dessa data. Tudo confirmado. Ele desencarnou no Hospital São José, quarto número 5, aos 30 minutos do dia 29 de fevereiro de 1972. Saber quando vai morrer e esperar com alegria a chegada da irmã morte são privilégios de poucos. O arauto da nova civilização do espírito foi um homem privilegiado. A leitura das obras de Pietro Baldi
descortina outros horizontes a uma nova concepção de vida. Esse texto é de José Amaral e está publicado no finalzinho do livro As Noures, Técnica e Recepção das Correntes de Pensamento.